Olá, estamos de volta com Programação Nacional, hoje conversando sobre a síndrome, o estereótipo da síndrome da Mulher Maravilha, aquela que acha que pode dar conta de tudo e que não vai ter nenhuma consequência. Só que, ao contrário do que nós estamos conversando aqui na bancada com a Ana Paula Amaral Fernandes, psicóloga clínica, e a Headhunter Carolina Cadorim, não é bem assim. A mulher, às vezes, passa por alguns traumas, a rotina já começa a ficar pesada porque nós não temos que dar conta de tudo. Nós temos que fazer uma coisa de cada vez feliz, tranquilas e levando em conta o bem-estar comum. E é esse ponto que eu quero voltar da nossa conversa. Às vezes, em nome de um projeto de autorrealização, de felicidade, nós podemos estar construindo um distanciamento muito grande das pessoas que a gente mais preza. E aí vocês respondam uma de cada vez, mas pode ser isso a família, marido, filhos, amigos, e pode ser também a nossa equipe que a gente precisa trabalhar. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Ana? Eu acho que, na verdade, o importante é sempre a mulher buscar um equilíbrio nas coisas que ela faz, né? Como a quantidade de tarefas e atividades que a mulher hoje faz é muito grande, é normal que a gente acabe despendendo uma maior atenção para um determinado ponto, como você disse, um projeto pessoal, eu acho que depois profissional a Carol possa falar, mas ela não precisa fazer necessariamente as coisas sozinhas, ela pode inserir as pessoas que estão em volta dela, como a família e os filhos, né? É claro que, de novo, a gente vai precisar quebrar alguns ideais que nós temos dentro de nós. Então, os papéis cristalizados que a gente acredita que deve corresponder, né? Então, ser esposa é ficar o tempo todo cuidando da casa e do marido. Não, né? Eu posso ser uma boa esposa, dividir o meu projeto com o meu marido, com os meus filhos e trazê-los para participar desse momento. Né? Eu acho que o que impacta muito nisso é a questão profissional, que acaba sendo um projeto que muitas vezes é tido como um bicho-papão na vida da mulher, né? Mas eu não vejo assim. Eu acho que o ambiente profissional é um ambiente onde a mulher pode desenvolver outras competências que no ambiente familiar muitas vezes vão ficar em segundo plano, né? E que o ambiente profissional ele pode sim trazer uma realização que vai complementar a vida dessa mulher. Né? É isso que você percebe, Carol? Eu vejo que ter uma vida profissional para as mulheres é algo que as faz se sentirem mais capazes de dominar e tomar a rédea de algumas situações, né? E não estou falando isso de uma maneira negativa, é o contrário. É aquele momento onde a mulher, depois, né, de ter lidado com toda a culpa de ter deixado a família em casa, os filhos com a babá e tudo mais, mas ela se dedica a um momento onde ela tem que falar sobre a competência dela, sobre todo o esforço que ela fez para ocupar a função que ela tem, a representatividade que ela tem numa empresa. Então, de alguma maneira, deixa a mulher também, acho que é o mesmo exercício que é para o homem, né? Você saber que você tem um papel importante e não é só com a tua família, né? Você tem uma responsabilidade que vai além daquilo que a sociedade normalmente te cobraria como responsabilidade. Com relação aos projetos, o que eu vejo que em alguns casos acontece, você deixa de pensar qual que é o objetivo daquilo, né? E normalmente o objetivo é ultrapassar alguma barreira, é progredir, é alavancar alguma coisa. Mas como é que você atinge aquele objetivo, né? E às vezes as pessoas ficam um pouco míopes, achando que aquilo depende só, única e exclusivamente dela. E a mulher tem essa tendência, de novo, porque ela precisa mostrar que ela é capaz, que ela dá conta. Mas poderia ser diferente, né? A gente poderia usar essa nossa habilidade feminina de usar as pessoas adequadas em cada uma das atividades ou trazer esse papel de desenvolver, de funcionar como um fator colaborativo, catalisador ali e fazer com que esse objetivo se tornasse um objetivo do todo. Exatamente. E que todo mundo tivesse proveito. Exatamente, né? De alguma maneira ganhando e progredindo em função daquilo. Mas aí eu vejo que, infelizmente, isso já não é mais algo que a gente nota na mulher, porque ela precisa provar, não. Mas eu vejo que hoje em dia existe uma pressa tão grande para você chegar num resultado tão rápido que muitas pessoas hoje, independente de homem ou mulher, pensa,
é melhor eu fazer sozinho. Porque se eu tô sozinho, eu sei onde é que eu vou chegar e quando eu vou chegar. E eu vou dominar e eu vou dar conta. Exatamente. Agora, você tocou num ponto aqui, Carol, que é o seguinte... Custa para o ser humano, agora não só a mulher, ser humano, perceber que o outro pode estar aparecendo mais do que eu. De alguma forma, o outro pode estar, de repente, é o momento adequado daquela habilidade da pessoa se sobressair e aquilo dá uma dorzinha. É normal, e olha, o ser humano que não sente isso, desculpa, não é humano. Somos não competitivos, né? Somos competitivos e vivemos numa sociedade competitiva também que reforça, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente esteja sempre voltado para o que o outro está fazendo também, né? Isso eu acho que pode ser positivo, à medida em que a gente usa esse olhar para fora para nos ajudar a crescer, mas é negativo quando faz com que eu assuma, como ela falou, né, essa urgência em fazer as coisas, né? Então, eu assumo que eu preciso sair correndo, então, para atingir uma meta, né? Porque eu estou vendo que o outro está progredindo. Eu acho que é importante esse olhar para fora, desde que ele me ajude a crescer, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para nós mesmos, né? Entender, como ela mesma disse, o porquê eu estou fazendo algumas coisas, qual é o objetivo que eu tenho e seguir o meu ritmo, né? Seguir as minhas condições e me valorizar, né? Não ficar olhando para o outro e falar, eu tinha que estar mais rápido, eu tinha que ter chegado antes. Tinha que ter feito como o outro fez. Exatamente. Porque a gente se despersonaliza muito nesse processo, né? Exato. Quando a gente olha para fora e toma o outro como um ideal, né? Eu preciso ser como a outra pessoa, eu deixo de usar potencialidades que às vezes só eu tenho. Né? E aí o mundo perde aquela pessoa incrível que poderia surgir se a gente usasse tudo que a gente tem dentro da gente. Porque é um tempo gasto e parece que é um exercício que a nossa sociedade faz de, olha lá pro outro como ele desenvolveu melhor que você, por que você não fez igual? E aí você falava ainda lá no segundo bloco uma questão importante para a nossa saúde física e mental. Pequenas pausas. Sim. Eu queria que você retomasse isso. Porque normalmente nós engatamos uma coisa na outra, uma atividade, e a insatisfação dentro da gente aumenta, não é? Sim, com certeza. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia, a simplicidade é fazer uma coisa por vez. E como é difícil fazer isso. Porque muitas vezes, e aí a gente está falando da síndrome da Mulher Maravilha, que faz 1 milhão de coisas, né? Mas muitas vezes a gente até está fazendo uma coisa, mas a gente está com o pensamento em outros lugares, né? Então, eu estou sempre dividido. Então, para a saúde emocional, quanto é importante a integração, né? Eu estou presente neste momento. E isso pode ser feito em qualquer situação que a gente tiver, né? Essas pausas que a gente dizia, eu não estou dizendo para a gente ficar 3, 4 horas parado, pensando, né? Mas os 5 minutinhos que a gente tem entre uma atividade e outra, né? Retomar, eu estou fazendo isso por quê? Qual que é o meu objetivo, né? Isso eu quero fazer, eu me senti bem com o que eu acabei de fazer, né? Essa avaliação que a gente vai fazendo de cada movimento vai fazendo com que a gente fique mais integrado conosco mesmo. E aí a gente vai cumprindo um papel que não é o outro que me diz que eu tenho que fazer, é aquele que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que elas precisam cortar metade das coisas que elas estão fazendo. Não, vamos fazer uma avaliação. Se você encontrar sentido no que você faz, com certeza você vai ter mais prazer e aí a saúde emocional ela vai ganhar com isso. Agora, Carol, fazendo uma aproximação dessa realidade psicológica com a profissional, esse autoconhecimento, e aí você como headhunter vai saber apontar melhor, como alguém que avalia os perfis profissionais, o autoconhecimento ajuda também aquela mulher a dizer, olha, talvez não é o momento de eu assumir esse cargo. Talvez eu não tenha tanta habilidade para isso agora, não é? Mas é o exercício que a gente tem que conseguir fazer, né? Primeiro, entender o que é que a gente de verdade quer. E segundo, aceitar que para algumas coisas a gente já está preparado e para outras não, né? E que a gente precisa lidar com esse pedaço anterior aqui, que é criar essa estrutura para estar ali onde a gente acha que tem que estar em algum momento. Eu vejo que o que acontece hoje em dia é que parece que tudo está atrelado à questão financeira, né? Então, se você tem uma estrutura financeira o suficiente para te sustentar ou sustentar toda aquela estrutura que você tem que deixar em casa
né, para continuar viva enquanto você está no trabalho, se tiver dinheiro está tudo resolvido. É mais fácil. Só que não é assim, né, Simone? Porque eu realmente converso com muitas executivas, mulheres que ocupam cadeiras muito estratégicas dentro de algumas organizações, e eu sempre questiono isso, né? Mas você tem filhos, é casada, como é que você faz? E é sempre o que eu ouço assim. É claro, a questão financeira ajuda, porque te dá mais tranquilidade de que você tem o suporte de uma babá, de que você tem um auxiliar em casa para cuidar fazer enquanto a sua você está comida, fora. enfim. É super importante, mas nada disso funciona se você antes não tiver traçado aquele plano, aquele projeto como um projeto da sua própria família, né? Onde todos se enxerguem naquela ação e naquelas atividades. Exatamente. Né? Então é o marido que às vezes vai chegar muito antes da esposa, que vai ficar horas a mais trabalhando, mas que vai passar um tempo com as crianças. É a própria esposa que vai ter que sair mais cedo, ficar 2, 3 dias numa viagem de negócio por conta de reuniões, mas que consegue ainda assim lidar com essa situação, sabendo que todos entendem qual é o papel dela enquanto família e por que aquilo é necessário. Aí a culpa parece que ela some, né? Exatamente, a gente tocou na culpa e quando a gente fala em maternidade, culpa é aquilo que a gente brinca, o filho nasceu e a culpa veio junto. Veio com uma sacolinha. Porque ali, né? a culpa é algo que a mulher que é mãe, pesa demais, né, Ana? Sim. O papel da maternidade na vida da mulher, ele é muito cheio de idealizações, né? Então, a mulher que é mãe, parece que ela não cansa, ela não pode cansar, ela não pode se estressar, ela não pode ter um tempo para ela. Parece que quando o filho nasce, é como se automaticamente a mulher compreendesse que ela perdeu, então, a possibilidade de ser alguém, uma pessoa individual, e aí ela passa a ser 24 horas por dia, para o resto da vida, responsável por essa vida que ela gerou. É claro que existe uma relação muito forte entre mãe e filho, e a gente não pode negar. É umbilical, né? né? Isso é físico, né? Ambos sentiram as mesmas sensações durante 9 meses, e isso é muito importante. Mas isso não pode fazer com que a mulher se perca nisso tudo, né? Essa culpa que vem, eu acho que vem muito dessa idealização. Então, mãe é o quê? Eu tenho que estar o tempo todo ao lado do meu filho. Nem sempre estar ao lado é estar num tempo de qualidade com aquela criança. Muitas vezes, eu já vi muitos casos de mulheres que ficavam em casa o tempo todo, mas frustradas, né, irritadas, se sentindo mal realizadas porque não estavam fazendo o que precisavam, o que gostariam de fazer, e aí elas também não conseguem ter uma boa relação com o filho. Né? Não são uma presença de qualidade. Exatamente, porque a presença de qualidade, estar junto com uma criança, é na verdade você conseguir de fato atender emocionalmente aquela criança. E aí volta, estou naquele momento, naquele lugar, então se estou com meu filho, estou aproveitando aquele momento. O relatório que eu preciso fazer para a empresa, ele vai ficar para um outro momento. As coisas têm que, cada coisa no seu lugar. Seu lugar. Olha, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o último bloco do nosso programa. Já, já.